Olá, seja bem-vindo à formação do técnico em lava e seca Midea Carrier. O produto utilizado neste treinamento é a lava e seca Storm Wash da Midea Carrier. Aqui você aprenderá como diagnosticar e solucionar potenciais problemas com o equipamento. Esta formação é dividida em diversos videotreinamentos, tais como verificação inicial, autoteste, placa eletrônica, válvulas de entrada de água, pressostato eletrônico, resistências, eletrobomba de drenagem, trava da porta, sensores de temperatura de secagem e lavagem, motoventilador e motor elétrico. Não existe uma ordem específica recomendada para assistir, pois isso dependerá do seu grau de conhecimento. Sinta-se livre para aprender na ordem que desejar. Bom treinamento! Verificação inicial. Sabemos que a correta instalação do produto é essencial para seu correto funcionamento. Como a instalação é de responsabilidade do cliente, devemos realizar uma verificação para se certificar de que ela foi realizada de forma correta. Devemos verificar se a tensão da energia elétrica é compatível com o modelo da máquina, 110 ou 220 volts. E se a tomada é de 20 amperes. Se a mangueira de entrada de água está instalada corretamente. Se a mangueira de saída de água está instalada corretamente. Se a máquina está nivelada. E a correta remoção dos parafusos de transporte. Estes parafusos são apenas para transporte, pois mantêm o tanque fixado e devem ter sido retirados na instalação. Caso você observe que qualquer um dos itens citados está fora da normalidade, corrija-os antes de prosseguir, pois eles podem ser a origem dos problemas. Autoteste. O autoteste verifica o funcionamento de todos os componentes da máquina, apresentando informações de medição que podem ser úteis para diagnosticar potenciais problemas com o produto. O manual de serviço do produto traz uma tabela contendo todos os testes que podem ser realizados. A primeira coluna exibe o código identificador do teste apresentado no display da máquina, como por exemplo, T02, T05, T11, entre outros. A coluna Verificação indica o nome do teste. A coluna Procedimentos de Verificação indica os passos necessários para a realização do teste. Observe que cada teste possui uma sequência própria de passos. E a última coluna indica o que pode aparecer no display durante o teste. Como exemplo, mostraremos a seguir os passos necessários para executar o teste T02, verificação de código de erro. Primeiramente, certifique-se que não há água no tambor interno. Se houver, selecione o programa para drenar a água. Para iniciar o autoteste, ligue a máquina e espere de 2 a 3 segundos. Pressione os botões Temperatura, Opções de secagem, Temperatura, Opções de secagem sequencialmente e aguarde. A trava da porta será ativada. O display apresentará o código T01, que indica que a máquina entrou no modo do autoteste. Utilize os botões Adiar Início ou Super Rápido para selecionar o teste desejado. Localize o código T02. Aperte Iniciar, Pausar. Observe se o display apresenta ERR. Aperte Iniciar, Pausar, novamente. O display mostrará o código do último erro identificado. Basta olhar no manual qual é o erro correspondente a este código. Pressione o botão Adiar Início para mostrar o último código de erro, ou pressione o botão Super Rápido para mostrar o próximo código de erro.
Se não for encontrado nenhum código de erro, o display irá mostrar E00. Com isso, o teste foi executado com sucesso. Para voltar ao menu do autoteste, aperte Iniciar, Pausar. Navegue entre os demais testes e execute-os conforme necessidade, sempre seguindo as instruções apresentadas no manual. Expondo a placa eletrônica. A maioria dos testes envolvendo componentes da máquina tem seu início na placa eletrônica. Por isso, antes de qualquer manutenção, é necessário expor este componente. Para isso, remova os dois parafusos que prendem a tampa. Desencaixe a tampa. Remova os dois parafusos que prendem o painel. Remova a gaveta. Remova estes dois parafusos. Retire a abraçadeira. E levante o painel com cuidado, pois a placa eletrônica está fixada na parte traseira. Para não danificar o painel, posicione um pano desta forma e acomode o painel sobre ele, deixando a placa eletrônica exposta para a realização dos testes. Para verificar a alimentação de energia da placa eletrônica, primeiramente ligue o produto na tomada. Na placa eletrônica, localize conector CN1, terminal 4, conector CN20, terminal 2. Com o auxílio de um multímetro em modo de tensão, meça a tensão entre os terminais. O valor apresentado deve ser de 127 ou 220 volts, com tolerância de 10% para mais ou para menos, conforme o modelo do produto. Caso não apresente tensão nominal, desligue o produto e teste se há tensão na tomada. Caso não apresente tensão nominal, verifique se o disjuntor está desarmado. Se estiver, rearme-o. Apresentando a tensão correta, continue a verificação colocando o multímetro na escala de continuidade e realize o teste do cabo de energia. Se apresentar continuidade, teste o filtro de linha. Desconecte os terminais e meça entre L2 e U1 e entre N4 e U3. Caso alguma destas medições não apresente continuidade, o componente correspondente deve ser substituído. Válvulas de entrada de água. Este produto possui 3 válvulas de entrada de água: principal, pré-lavagem e de condensação. A seguir, mostraremos como testá-las. Desligue o produto da tomada. Para testar a válvula principal, coloque o multímetro na escala de resistência ohmica. Na placa eletrônica, localize conector CN9, terminais 2 e 6. Meça a resistência entre os terminais. O valor medido deve ser, para o produto de 127 volts, 1,16 kΩ. Para 220 volts, o valor deve ser de 4,57 kΩ, com a tolerância de 10%. Para testar a válvula de pré-lavagem, meça a resistência entre o terminal 6 do conector CN9 com o terminal 3 do conector CN9.
O valor medido deve ser: para o produto de 127 volts, 1,16 kΩ. Para 220 volts, o valor deve ser de 4,57 kΩ, com a tolerância de 10%. Para testar a válvula de condensação, meça a resistência entre o terminal 6 do conector CN9 com o terminal 4 do conector CN9. O valor medido deve ser: para o produto de 127 volts, 1,16 kΩ. Para 220 volts, o valor deve ser de 4,57 kΩ, com a tolerância de 10%. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, faça o teste diretamente nas válvulas. Se o valor estiver correto, o problema está no chicote e o mesmo deve ser substituído. Caso deseje realizar o teste com a máquina ligada, faça a programação para realizar o acionamento da válvula que será testada. Coloque o multímetro no modo de tensão e meça novamente os terminais. A tensão deve ser a nominal do produto, 127 ou 220 volts, com a tolerância de 10%. Se o problema persistir, a placa eletrônica deve ser substituída. Pressostato eletrônico. Desligue o produto da tomada. Na placa eletrônica, localize conector CN2, terminais 4 e 5. Com o auxílio de um multímetro na escala de resistência ômica, meça a resistência entre os terminais. O valor medido deve ser 21 ohms, com a tolerância de 10%. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, remova o conector do pressostato. Realize o teste na peça, entre os terminais 1 e 3. Se o resultado não for dentro do esperado, de 21 ohms, o pressostato está com defeito e deve ser substituído. Se a medição for correta, o problema pode estar no chicote. Se o teste não apontar defeito no chicote, a placa eletrônica está com problema e deve ser substituída. Resistência de secagem. Desligue o produto da tomada. Para testar a resistência de secagem, na placa eletrônica localize conector CN15, terminal 2 e conector CN4, terminal 1. Com o auxílio de um multímetro na escala de resistência ômica, meça a resistência entre os terminais. O valor apresentado deve ser: para produto de 127 volts, 12,5 ohms. Para 220 volts, 43,3 ohms, com a tolerância de 10%. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, faça a medição diretamente nos terminais da resistência. Se o resultado não for dentro do esperado, a resistência está com defeito e deve ser trocado. Se a medição for correta, o problema pode estar no termostato. Faça o teste do termostato colocando o multímetro na escala de continuidade e encostando as ponteiras de teste nos seus terminais. Se não houver continuidade no termostato sem reset, ele está com defeito e deve ser substituído.
Se não houver continuidade no termostato com reset, aperte o botão para rearmá-lo. Se o termostato estiver ok, o problema pode ser chicote. Se algum fio não apresentar a continuidade, o chicote está com defeito e deve ser substituído. Para realizar o teste com o produto em funcionamento, ligue o produto. Coloque-o no programa Apenas Secar, aperte o botão Centrifugar e, na sequência, o botão Iniciar, Pausar. Na placa eletrônica, localize conector CN15 terminal 2 e conector CN4 terminal 1. Com o auxílio de um multímetro em modo de tensão, meça a tensão entre os terminais. A tensão deve ser a nominal do produto, 127 ou 220 volts, com a tolerância de 10%. Se a medição for diferente, a placa eletrônica está com defeito e deve ser substituída. Resistência de lavagem. Desligue o produto da tomada. Na placa eletrônica, localize conector CN15 terminal 2 e conector CN20 terminal 1. Com o auxílio de um multímetro na escala de resistência ohmica, meça a resistência entre os terminais. O valor apresentado deve ser, para produtos de 127 volts, 15,5 ohms, para 220 volts, 28 ohms, com a tolerância de 10%. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, faça a medição diretamente nos terminais da resistência. Se o resultado não for dentro do esperado, a resistência está com defeito e deve ser trocada. Para realizar o teste com o produto em funcionamento, ligue o produto, coloque-o no programa Tira-Mancha e aperte o botão Iniciar, Pausar. Na placa eletrônica, localize conector CN15 terminal 2 e conector CN20 terminal 1. Com o auxílio de um multímetro em modo de tensão, meça a tensão entre os terminais. A tensão deve ser a nominal do produto, 127 ou 220 volts, com a tolerância de 10%. Se a medição for diferente, a placa eletrônica está com problema e deve ser substituída. Eletrobomba de drenagem. Desligue o produto da tomada. Na placa eletrônica, localize conector CN1 terminal 3 e conector CN9 terminal 5. Com o auxílio de um multímetro na escala de resistência ohmica, meça a resistência entre os terminais. O valor apresentado deve ser, para produtos de 127 volts, 29 ohms, para 220 volts, 100 ohms, com a tolerância de 10%. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, faça a medição diretamente nos terminais da peça. Se o resultado não for dentro do esperado, a peça está com defeito e deve ser trocada. Se a peça estiver ok, o problema pode estar no chicote, que deve ser substituído. Para realizar o teste com o produto em funcionamento, ligue o produto, coloque-o no programa Apenas Centrifugar e aperte o botão Iniciar, Pausar. Coloque o multímetro no modo de tensão. Na placa eletrônica, localize conector CN1, terminal 3 e conector CN9, terminal 5. A tensão deve ser a nominal do produto, 127 ou 220 volts, com a tolerância de 10%. Se a medição for diferente, a placa eletrônica está com problema e deve ser substituída.
Trava da porta. Desligue o produto da tomada. Na placa eletrônica, localize conector CN1 terminal 1 e conector CN1 terminal 4. Com o auxílio de um multímetro na escala de resistência ohmica, meça a resistência entre os terminais. O valor apresentado deve ser, para produtos de 127 volts, 76 ohms, para 220 volts, 193 ohms, com a tolerância de 10%. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, faça a medição nos terminais 2 e 3 do conector da peça. Se o resultado não for dentro do esperado, a peça está com defeito e deve ser trocada. Se a peça estiver ok, o problema pode ser no chicote, que deve ser substituído. Para realizar o teste em funcionamento, ligue o produto, coloque-o no programa normal e aperte o botão Iniciar Pausar. Atenção! Antes de apertar o botão Iniciar Pausar, os ponteiros do multímetro já devem estar nos terminais indicados. Haverá apenas um pico de tensão ao apertar o botão Iniciar Pausar. Coloque o multímetro em modo de tensão. Na placa eletrônica, localize conector CN1, terminal 1 e terminal 4. Meça a tensão entre os terminais. A tensão deve ser a nominal do produto, 127 volts ou 220 volts, com a tolerância de 10%. Se a medição for diferente, a placa eletrônica está com problema e deve ser substituída. Sensores de temperatura. Os sensores utilizados são do tipo NTC, coeficiente térmico negativo, e sua resistência ohmica varia na proporção inversa da temperatura do bulbo. Os resultados dos testes a seguir devem ser comparados com os valores das tabelas contidas no manual de serviço. O produto possui 3 sensores de temperatura distintos: sensor de lavagem, sensor do túnel de ar e sensor do duto. Para realizar os testes, o produto deve estar desconectado da tomada. Atenção! Desconecte também o conector da rede elétrica da placa eletrônica. Caso isso não seja feito, os valores encontrados estarão fora da especificação conforme a tabela do manual de serviço. Acompanhe o teste do sensor de lavagem. Na placa eletrônica, localize conector CN2, terminal 2 e terminal 3. Com o auxílio de um multímetro na escala de resistência ohmica, meça a resistência entre os terminais. Compare o valor com a tabela no manual de serviço. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, faça a medição diretamente nos terminais da peça. Se o resultado não for dentro do esperado, a resistência de lavagem deve ser trocada. Se a medição for correta, o problema pode estar no chicote, que deve ser substituído. Repita este teste para os demais sensores, levando em consideração a seguinte informação: o sensor do túnel de ar é testado no conector CN17, terminal 2 e terminal 4. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, faça a medição diretamente nos terminais da peça. O sensor do duto é testado no conector CN17, terminal 1 e terminal 3. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, faça a medição diretamente nos terminais da peça. Se o resultado não for dentro do esperado, o sensor está com defeito e deve ser trocado. Se a medição for correta, o problema pode estar no chicote, que deve ser substituído.
Motoventilador. Desligue o produto da tomada. Remova o conector da placa de acionamento do motor. No conector do chicote, localize terminal 1 e terminal 2, terminal 1 e terminal 6, e terminal 2 e terminal 6. Com o auxílio de um multímetro na escala de resistência ohmica, meça a resistência entre os terminais. O valor apresentado deve ser de 2,7 ohms, com a tolerância de 10%. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, faça a medição diretamente nos terminais do motoventilador. Este conector apresenta 3 fios: marrom, azul e preto. Para testar a primeira bobina, verifique os fios azul e preto. O valor apresentado deve ser de 2,7 ohms, com a tolerância de 10%. Em seguida, verifique os fios azul e marrom da segunda bobina. O valor apresentado deve ser 2,7 ohms, com a tolerância de 10%. Em seguida, verifique os fios preto e marrom da terceira bobina. O valor apresentado deve ser de 2,7 ohms, com a tolerância de 10%. Para realizar o teste com o produto em funcionamento, ligue o produto, coloque-o no programa Apenas Secar, aperte o botão Centrifugação e aperte o botão Iniciar Pausar. Coloque o multímetro em modo de tensão. Faça a medição entre os terminais novamente. A tensão deve ser de até 24 volts. Se não for, o problema está na placa, que deve ser substituída. Teste de fornecimento de energia para o motor. Tanto para o motor 110 quanto para o 220 volts, o teste do fornecimento de energia é feito pela placa eletrônica. Para realizar o teste com o produto em funcionamento, ligue o produto, coloque-o no programa Apenas Centrifugar e aperte o botão Iniciar Pausar. Na placa eletrônica, localize conector CN4, terminal 2 e conector CN8, terminal 9. A tensão deve ser a nominal do produto, 127 volts ou 220 volts, com a tolerância de 10%. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, faça a medição diretamente no conector. No conector do motor, localize terminal 1 e terminal 3. A tensão deve ser a nominal do produto, 127 ou 220 volts, com a tolerância de 10%. Caso o valor apresentado não corresponda com o indicado, o problema pode estar no chicote, que deve ser substituído. Se o teste não apontar defeito no chicote, o motor deve ser testado.